ar baixo. Juliano Galopo, Internacional de Porto Alegre, aparece forte agora, demonstrando interesse para comprar o Galopo. Eu falei no começo do vídeo que ele era jogador do São Paulo, né? Hoje, ele é do River. Mas ele tem uma porcentagem grande que é do São Paulo. A diferença é que o River não quis mais ele. Se o Inter quiser, o Inter tem que entrar com empréstimo com opção de compra. Quando ele bater a meta do Inter, o Inter vai ter que comprar o cara. Essa compra vem dinheiro vivo pro São Paulo e o São Paulo deixa de ter essa pendenga que virou o Juliano Galopo. Então agora é torcer muito pro Galopo ir para o Inter, onde o São Paulo tem pouquíssimo a ver com isso. Quem vai ganhar o jogador é o Inter, quem vai vender o jogador é o River e o São Paulo só fica beliscando uma graninha que seria muito bem-vinda para os dias atuais. É ou não é? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. De domingo. Olha aqui que o Gabriel Sá publicou, ó. O São Paulo abriu conversas para contratar o volante Rodrigo Dourado, de 32 anos, que está fora dos planos do América, Clube do México. A direção são paulina já fez contato para avaliar as condições de um negócio e trabalha inicialmente com a possibilidade de empréstimo com opção de compra. As conversas por Newton avançada estão travadas no momento, por falta de resposta definitiva. Com isso, São Paulo passou a olhar para outras opções. Rodrigo Dourado tem passagem pelo Internacional, né? De 2012 a 2022 ali, jogador que acho que ele foi revelado pelo Inter. Então, vocês vão lembrar, né, que eu tinha trazido para vocês essa informação do Rodrigo Dourado e até trouxe quem é o empresário dele, que não é difícil do São Paulo negociar. O empresário dele, quem cuida da carreira dele, é o mesmo que cuida da carreira do Luciano, o Luci 10, o Lulu, o nosso Luciano, né, o camisa 10 do São Paulo. Então o São Paulo já está em tratativas, já está conversando com o staff. Inclusive, eu consegui apurar aqui uma informação de que alguns jogadores teriam já ligado para ele, que o treinador do São Paulo já teria ligado para o Rodrigo Dourado. E olha só, o Rodrigo Dourado, ele acerta vir para o São Paulo, ele aceita vir para o São Paulo, quer jogar no São Paulo. Mas e aí que tá? O que pega nesse momento? O São Paulo tem que se acertar lá com o América do México. Eu pude procurar aqui também, galera, que ele tem contrato até final de 2027 com o América do México, né? Ele assinou lá contrato no início desse ano, né, com 1 ano, 2 anos de contrato e prorrogação por mais 1 ano, né, aquelas metas também. Ou seja, só que ele não está nos planos do América do México. Depois da saída do Jardine, o ex-treinador também das categorias de base do São Paulo, passou pelo São Paulo ali também o Jardine, né, pelo time principal. O Jardine não foi bem, enfim, acabou saindo depois, mas acho que vocês se lembram desse episódio. Mas o que vale aqui é o seguinte, né? Com a saída do Jardine, né? O Jardine acho que foi para uma seleção aí das Arábias, alguma coisa assim. Ele não será mais utilizado lá pelo time do México. Então o time do México, sim, coloca ele à disposição para ser negociado. E o São Paulo está em negociação oficial aí com o volante Rodrigo Dourado, jogador destro de 1,87 m, jogador alto, do estilo que o Dorival quer. O Dorival quer esse primeiro volante. A dificuldade para contratar o Newton, né, vai travando, então o São Paulo então vai mirando em outro jogador. Teria sido oferecido pelo empresário, e aí o São Paulo analisou e entrou em contato, está em negociação nesse momento. É aí que tá, né, galera? Eu volto a repetir. Sabe assim, tudo bem, eu não vou criticar o Rodrigo Dourado, até porque, né, o cara tá negociando ainda, pode ser que nem venha, né? Algumas negociações avançadas, às vezes um time atravessa, o outro tem mais grana, o cara quer ir para outro time, enfim. Mas sabe o que pega aí? O São Paulo tem volantes na base também, só que o São Paulo não usa. Por exemplo, o Matheus Ferreira, o camisa 5 lá do Sub-20, né? Já chegou a fazer alguns treinos no time principal, não tem oportunidade. E aí, de novo, né? Lá vai o São Paulo atrás de um de 32, atrás de 33. Aí é contrato de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, né? Enfim, é o mesmo modus operandi do São Paulo fazendo negócio aí, sempre refém de empresário. Mas se o Rodrigo Dourado chegar, boa sorte para ele, né, galera? Quem somos nós para ficar julgando, criticando aqui antes do cara vestir a camisa do São Paulo? Mas é sempre bom ressaltar a idade do jogador. É a intensidade que falta no futebol do São Paulo, principalmente no segundo tempo, tá bom? Deixa nos comentários aí o que você acha, então, dessa negociação, dessa possibilidade
do Rodrigo Dourado vestir aí a camisa do São Paulo. E olha só, vou trazer uma do Cédric aqui para vocês. Cédric está em Portugal, inclusive, né? Ele não se reapresentou com o elenco do São Paulo, já que o São Paulo teria liberado o jogador ali para procurar outros clubes. O Cédric tem conversado com alguns clubes lá de Portugal. Me parece que tem 2 clubes aí interessados em contratar o Cédric. Só que o São Paulo tem uma grande dívida com o Cédric. E me parece também que o empresário aí, pelo que eu ouvi, o empresário não está disposto a perder grana aí. E o empresário que trouxe é o pai de todos. É o mesmo que processa São Paulo, processa de novo, tira jogador, coloca jogador, processa São Paulo. É, como eu sempre falo, a roda vai girando. A diretoria do São Paulo vai fazendo esses negócios e a roda vai girando. Os caras... Falar de São Paulo. Bom, vamos trazer algumas atualizações importantes. A primeira, Domingos Duarte, São Paulo tem uma reunião nesta manhã de segunda-feira, ou melhor, nesta segunda-feira, para tratar novamente com o staff do jogador que hoje está mais inclinado aí para o Olympiacos da Grécia. São Paulo conversa com os agentes, fizeram uma nova proposta salarial, uma proposta salarial que fica no meio termo. São Paulo tinha ofertado com o Rui Costa um valor, o staff pediu 20%. Aí o São Paulo, nesta nova proposta, já com o Rafinha conversando, subiu ali para 10% a mais da proposta inicial. Então ficou aqui naquele meio termo. E aí o Olympiacos da Grécia surge como uma possibilidade também de fazer negócio. E aí agora as partes estão conversando para tentar ter um cenário favorável para todo mundo. Ainda não há uma concretização, não há um avanço, as tratativas são colocadas como difíceis neste momento, só que o São Paulo tem buscado tentar encontrar uma solução para esse negócio poder acontecer, tá? Para continuar avançando mais um pouquinho de detalhes sobre essa situação. O São Paulo fez uma terceira proposta para o Hoffenheim para tentar a contratação do Arthur Chaves. Esta terceira proposta foi recusada. O São Paulo ofertou ao clube alemão uma compensação financeira para a liberação do atleta por 6 meses e aí depois uma opção de compra. Essa proposta foi recusada pelo clube alemão, que quer pelo menos mais do que 50% do valor que foi ofertado pelo São Paulo como taxa de empréstimo. E o São Paulo tem buscado alternativas para tentar viabilizar esse negócio. São Paulo, de novo, também não descarta totalmente a possibilidade de fazer negócio pelo atleta, mas hoje o cenário também é complicado, é complexo. O São Paulo tem o retorno do Arboleda, o Arboleda inclusive jogou a partida, o jogo treino, né, contra o Juventus no CT da Barra Funda no último sábado. O Dorival trata essa volta do Arboleda como reforço, mas o Rafinha, ele ainda quer mais um jogador. Ele entende que é importante não dar este voto de confiança para que o Arboleda seja o reforço que eles estavam buscando no mercado. Ele quer trazer mais alguém que possa ter essas condições e aí sim, para que o São Paulo possa ter um melhor elenco com um novo zagueiro. Então é mais ou menos esse o detalhe dessa situação. O Victor Sá deve ser anunciado mesmo para quarta-feira. Quarta-feira é dia 1, dia 29 hoje, dia 30 terça-feira. Dia 30 acaba o contrato dele com o Krasnodar e a tendência do São Paulo anunciar oficialmente a contratação do jogador. É pelo menos oficialmente no dia 1º. Ele tem treinado, tem participado das atividades, tem feito tudo certo. Então aí o São Paulo entende que o jogador vai conseguir ser anunciado muito em breve. Até o momento o São Paulo não conseguiu fechar nenhuma contratação, não anunciou na verdade nenhuma contratação, tem essa do Victor Sá que está nesse cenário que a gente trouxe e tem buscado alternativas. A do Newton também, até o momento não houve avanço. São Paulo está aguardando uma sinalização do Botafogo para poder fechar essa contratação, para entender se de fato pode acontecer algum cenário específico. Enfim, essas informações novas. Thiago Maia pode ser contratado? Me mandaram uma matéria do blog do São Paulo falando que o São Paulo monitora a situação do Thiago Maia. E aí, hoje cedo, a gente foi conversar, foi entender staff, foi conversar também com o São Paulo. A gente já tinha falado uma vez sobre isso, acho que há uns 2 meses que o nome do Thiago Maia voltou a ganhar força, ainda com o Roger Machado no comando. E eu falei para vocês, foi só uma consulta do que a gente consultou do São Paulo e eles falaram muito de uma maneira. Cara, tem interesse? Tem, mas é a mesma de se o Real Madrid também quiser ter interesse no cara. Então, tipo, meio que jogou como se fosse algo que não é uma inverdade do São Paulo monitorar, mas para negociação, abrir conversas, ainda não era nesse patamar. E aí, mais cedo, a gente foi levar de novo o nome, e do que a gente tem de apuração é o seguinte:
o Thiago Maia não deve ser liberado pelo Internacional antes do vínculo e, acrescentando, o Internacional quer a renovação do Thiago Maia e já fez uma proposta para a renovação do jogador. E o staff do jogador acredita que a continuidade dele no Internacional é um caminho mais interessante para esse momento. Então o São Paulo monitora. É um nome no radar? É, mas o São Paulo não fez nenhuma movimentação para a contratação dele, nenhuma mesmo. Só foi consultar, fez ali uma consulta, 6 meses, pô, ele teria interesse? Quanto que ele ganha? Pô, legal, obrigado, então qualquer coisa a gente retorna. Então não passou disso, então essa é a temperatura correta. E aí eu trago a versão também do lado do jogador, que a tendência maior é de uma renovação no Internacional. Ele pode assinar um pré-contrato no dia 1, né, já com qualquer outro clube, mas me passaram que é muito difícil dele assinar um pré-contrato. Porque imagina comigo, ele assina um pré-contrato com o São Paulo, com qualquer outro clube, ainda sob o comando do Internacional. Se o Internacional quiser falar, tá bom, então você fica aí no elenco aí. Fica aí 6 meses como sendo umas últimas opções como volante, já que o Internacional entende que ele já assinou um pré-contrato com outro clube, ou o Internacional também vai querer uma compensação financeira, ou até uma troca de jogadores. E hoje o São Paulo não tem mais jogadores para se ofertarem, o que tinha era o Arboleda foi reintegrado. Então assim, Alex, por mais que eu vejo como um cenário que pode evoluir em 2027, acho que para agora, a prioridade do Pablo Maia, não, do Thiago Maia, é renovar com o Internacional, e pro São Paulo seria só se ele ficasse livre em 27. Então não é um nome que neste momento é um nome possível pro... É que o Pochettino, vocês vão lembrar do Pochettino, meio-campista, jogava no Fortaleza, e estava no Fortaleza até agora há pouco. Ele foi oferecido para o São Paulo novamente agora. E aí o São Paulo não quis abrir conversas para a contratação do jogador, por entender que não é um nome que o São Paulo gostaria de ter no seu plantel para agora. Porque no início do ano, o São Paulo chegou a negociar, conversar com o Fortaleza, uma possibilidade de fazer negócio. Na época, o São Paulo chegou a consultar vários jogadores do Fortaleza, que pertenciam ao Fortaleza. Tinha o Gastão Ávila, mas o Gastão Ávila jogou no Fortaleza, mas tinha voltado para o Ajax. O São Paulo chegou a conversar, e se eu não me engano, eu vou esquecer o nome do volante agora, mas era um bom volante. Eu não vou lembrar se era Matheus alguma coisa, Matheus Vargas, não sei. Mas o São Paulo chegou a conversar com os 3 nomes ali do Fortaleza para ver a viabilidade de contratação. Também chegou a conversar sobre Breno Lopes, o próprio Pochettino. Teve um outro volante, que acabou... Matheus Pereira. Era o Matheus Pereira, mas acho que tinha mais um. Mas o Matheus Pereira que acabou indo para o Corinthians também. Só que aí, no fim das contas, acabou não dando nenhum negócio e o São Paulo acabou mesmo só emprestando o Mailton lá para o Fortaleza. Foi, no fim das contas, o que eles conseguiram fechar. Aí, na época, o São Paulo chegou até a querer a contratação do Pochettino, se estudou a possibilidade de um empréstimo. Só que aí o São Paulo desistiu ali porque o Fortaleza, na época, tinha uma sinalização de mercado de que chegaria uma proposta oficial de 3 milhões de dólares pelo Pochettino. E, obviamente, o Fortaleza estava mais disposto a fazer uma negociação por uma venda. E aí o São Paulo diminuiu esse interesse, viu o Cauli e começou a focar na contratação do Cauli e esqueceu ali do Pochettino. E aí, como o Fortaleza aceitou a liberação do atleta agora, o Fortaleza está na Série B, ainda quer se livrar de alguns atletas e tudo. E aí os empresários do Pochettino chegaram até o São Paulo, o Pochettino está saindo lá do Fortaleza, o Fortaleza está topando um empréstimo de 6 meses, vocês gostam? Vocês não querem a possibilidade da gente abrir uma negociação, empréstimo até o final do ano e tudo? Só que o nome foi vetado, tá? O técnico Dorival Júnior entende que para esse momento não é um nome que ele gostaria de contar. E aí uma pequena atualização, o camisa 10 que o Dorival gostaria de ter, possivelmente, deu uma esfriada. Por quê? Ele tá vendo, né, que as prioridades que ele quer não estão fechando, que é o ponta veio, que é o Victor Sá, o zagueiro, que ele queria, deve ser o Arboleda, e o camisa 8, que é o Nilton, que também até agora não avançou, não travou de novo essa negociação. E aí o Dorival, ele tá vendo a possibilidade dentro do plantel de evoluir alguns jogadores. Então ele meio que declinou dessa ideia também de ter um 10, de ter mais um articulador. Porque ele vê que o Cauli pode ser esse jogador em alguns momentos, ele quer contar com o Cauli sendo uma opção dentro do elenco e não ser um jogador titular. Ele tá vendo o Pedro Ferreira, ele tem gostado muito do Pedro Ferreira. E ele deve maturar um pouquinho mais o Pedro Ferreira, um jogador que ele quer trabalhar de uma maneira um pouco mais individual. Até o Lucas Silvestre tá dando uma encostada nele para começar a fazer um trabalho legal com o Pedro Ferreira. O outro é o André Silva. O André tem trabalhado um pouco mais atrás, como um meio atacante, não um 10, mas um meio atacante, alguém com mais liberdade.
e o Dorival tem gostado dessa possibilidade, então também está começando a entender que dentro do seu plantel ele pode ter algumas variações interessantes a ponto do clube não precisar ir para o mercado, porque ele está vendo, ele está pensando, cara, as opções que eu coloquei como prioritárias já não estão vindo. Então, não tem por que eu colocar mais um 10 nisso. Deixa eles focarem lá. Essa ideia do 10 eu esqueço por enquanto. Se por acaso, durante a janela de transferências, as coisas acontecerem, eu volto a pedir esse nome. Mas, quando chegou a possibilidade do Pochettino, Dorival, o departamento de futebol, entendeu ali que não era um nome muito que empolgasse. E aí, o Pochettino está indo para o Vitória. Até pude conversar com o pessoal do Pochettino, eles confirmaram de que está tudo praticamente certo com o Vitória. Ele deve se tornar reforço aí do Vitória. E aí, mais uma informação, o zagueiro Bastos, do Botafogo, também foi oferecido para o São Paulo, só que também foi vetado. O Bastos, ele está buscando sair do Botafogo, até surgiu uma notícia recentemente, não vou me lembrar o portal, eu acho que foi o GE, não, minto, foi a ESPN, que trouxe que o Bastos estava buscando um novo destino no mercado, por conta, ele tem contrato com o Botafogo até dezembro deste ano, e o Bastos, ele tá vendo ali que o Botafogo tá com salários atrasados, não tem uma perspectiva de futuro, então ele tá pegando o bode igual outros atletas daquele elenco vitorioso do Botafogo em 24, tá buscando um novo destino ali para jogar. E por conta das lesões que ele teve recentemente, o Botafogo até tá cogitando a possibilidade de até liberá-lo sem qualquer quantia financeira. E aí o nome chegou a ser de intermediários, foi ofertado ao São Paulo. Quando o São Paulo coloca para o mercado inteiro que está querendo um zagueiro, fatalmente os empresários todos acabam ligando para o São Paulo. E aí foi ofertado o Bastos, o São Paulo entende que foi um zagueiro bom, mas um zagueiro bom em 2024, já estamos em 26, é um zagueiro que passou por vários problemas físicos na temporada passada e esse ano, então é um atleta que há 1 ano e meio passa por diversos problemas físicos, e aí o São Paulo entende que para esse momento não vale a pena. O diretor vai ser o cara do futebol de São Paulo, do departamento de futebol de São Paulo, e o outro é que o Edmilson não é uma opção. O que surpreende, né? Porque o GE tinha trago a informação de que quando o Maciço foi para os Estados Unidos para ver o jogo do Brasil contra o Marrocos na estreia da Copa, ele teve uma conversa, né, com o Edmilson aí, para o Edmilson ser o executivo de futebol de São Paulo para substituir o Rui Costa, né? E aí a ESPN trouxe também de que o São Paulo fez uma proposta para o Edmilson, e agora o UOL traz de que o Edmilson não é uma opção. Né? Não sei se desistiram, pode ser, e também acho que até é algo que tem grande chance de acontecer, que é o Edmilson não ter aceitado porque ele tem um cargo na CBF. E assim, o cara vai deixar o cargo na CBF. No meio da Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, ele vai querer deixar o cargo que ele tem na CBF. Ele tem um cargo lá, ele vai deixar esse cargo no meio da Copa do Mundo. Difícil imaginar isso. Não é fora, né, rapaz? Todo aquele caos, aquela bagunça, aquela zona que é o São Paulo, que não é nem um pouco atrativo para nenhum profissional. Né? O São Paulo aí, se tem uma coisa que ele não é de maneira nenhuma, é atrativo. Ele é zero atrativo. O São Paulo é aquele clube hoje que você olha e você fica com medo de ir para lá. Por conta do caos que é o clube aí, né? Institucional, problema do São Paulo, né, cara? Você pode viver uma crise aí institucional. Não é só no campo, muito pelo contrário. O campo talvez seja um detalhe só. É só o reflexo do que acontece fora do campo. Entendeu? Bom, assim, só para encerrar isso aí, acho um pouco preocupante o Rafinha ser o cara do departamento de futebol, porque ele é um cara que ele não tem aí experiência como executivo, né? Experiência como cara para negociar, para contratar, para tomar decisão de venda de jogador. A gente não está acostumado a ver o Rafinha porque ele nunca teve esse posto, esse protagonismo aí. E o executivo de futebol, cara, é o cara que contrata, que negocia, que faz proposta, que vende. Então, eu acho que esse é um cargo que tinha que ter literalmente um profissional para aquele cargo. Uma pessoa que seja contratada, né, que tenha currículo, que tenha bagagem, aí, que tenha histórico para essa função. Mas, pelo jeito aí, o Rafinha vai ficar, pelo menos, por enquanto, aí. Bom, rapaziada? Bom, pra gente avançar aqui agora e começar a falar sobre o mercado da bola, rapaziada, é o seguinte, ó. Informação aqui até que surpreendente, tá? Sobre o Bastos, zagueiro aí do Botafogo. Blog do São Paulo. Bastos pode entrar no radar do São Paulo após situação indefinida com o Botafogo. Olha essa. O São Paulo pode ganhar uma nova alternativa para reforçar o seu sistema defensivo
na janela de transferências no meio do ano. O zagueiro Bastos, do Botafogo, vive um momento. O São Paulo, inicialmente, quando demite o nosso excelentíssimo Rui Costa, contém ironia, o São Paulo inicialmente buscava nomes no mercado, né? Tava buscando um novo executivo de futebol, e um dos nomes que estava sendo especulado era o Edmilson, né? Ex-jogador ali, foi também gestor do SCA Brasil, hoje está na CBF. Houve uma conversa, uma aproximação inicial entre as partes, mas não caminhou, né? O São Paulo não deve apresentar uma oferta oficial pelo Edmilson, e ele também acho que não toparia, então não deve haver acordo. Em cima disso, a gente já vinha adiantando que quem está tocando futebol nesse momento? Rafinha, mais advogado Felipe Carvalho. Os dois estão tocando contratações, e aí eu vou depois atualizar para vocês em relação a essas eventuais contratações. Mas os dois estão tocando essa parte. E aí existe um entendimento interno que, para conduzir o vestiário, tem o Rafinha. Para conduzir demanda ali do dia a dia, tem o advogado Felipe, mais o Michel Gazola, que é o supervisor de futebol, para ali tocar dia a dia, viagem, logística, tudo mais. Para fazer essa gestão de grupo, o Rafinha, então, é o cara que ele foi contratado para isso. E para mercado, eles estão dando conta. Esse é o pensamento interno. Então, descartada a contratação do Edmilson e descartada a contratação nesse presente momento de um novo executivo, né? O Massis, então, deve continuar com os dois até o final do ano, que é até o final da sua gestão, do seu mandato. Caso pinte uma oportunidade muito vantajosa de mercado, de um cara que seja nota 10, que cobre pouco, tal, aí o São Paulo pode repensar. Mas deve levar até o final do ano, pelo menos, né? Que aí até o fim da gestão, que aí muda tudo, só com esses dois. Só com esse cara da foto, Rafinha, principalmente ali no dia a dia. Ele já não tá mais na Globo, né? Ele já tá, então, livre desses comentários da Copa, então ele tá full time, e ele é o cara que mais vai tentar estruturar e trabalhar ali no futebol do São Paulo. E aí eu fico pensando, né? Ele chega para ser gerente esportivo, ele larga a Globo pensando, vou ali conduzir o vestiário, que eu já faço, vou ali fazer o meu. De repente, cai tudo nas costas dele, né? E aí ele vira o cara que vê o vestiário, contrata, vê demanda de viagem, o cara faz tudo ali, vira o novo executivo. Não fez um curso para isso, não tem preparação para isso. É uma coisa, né? Eu tava pensando nisso, a gente tem um presidente que nunca foi presidente e um executivo que nunca foi executivo, né? Que nunca teve preparação prática, teórica, melhor dizendo, para isso, né? Tem na prática ali dia a dia. Vai ser uma grande resenha, né? Vai ser um negócio aí. Espero que dê certo, Matheus, mas que é delicado, né? Eu também espero muito que dê certo, Gabriel, naquele fatídico e famigerado sábado em que a gente anunciou às 17 horas, mais ou menos, 16 horas, a saída do Rui Costa, foi gerada muita expectativa na torcida com relação à contratação. A torcida esperava algo em torno de Leonardo, Marcos Braz, mas era notório, nítido, que o São Paulo, na medida do possível, procuraria uma solução mais adequada em conta. Talvez, se o São Paulo fosse ao mercado, eu pensaria justamente em um profissional como o Edmilson, que apesar de ter sido lançado no 15 de Jaú, é praticamente cria da base do São Paulo, jogou no Lyon, no Barcelona, jogador de Copa do Mundo, infelizmente retornou para o Palmeiras ali no meados de 2000, mas que tem familiaridade com a casa, conhece o São Paulo Futebol Clube, sabe das dificuldades, porque encarar uma gestão tampão até o final desta temporada seria algo muito complicado de ser aceito por qualquer profissional de escola do mercado, e é por isso que o São Paulo vai tender a deixar o Rafinha, que também é um ex-atleta, que tem familiaridade com o clube, foi o campeão de 2023 ao lado do próprio Dorival Júnior, por isso tem a sua fidúcia, a sua confiança. É algo natural que ele ganhasse esse status. Eu só não sei até que ponto, Gabriel, ele foi pego de surpresa, porque eu acredito que essas situações do mercado, que é um time de muitas vacâncias, você falou, o presidente atual era o vice-presidente, então, naturalmente, nós estamos sem vice-presidente. O São Paulo, quando o Harry Massis viajou para a Copa do Mundo a compromisso com a CBF, ele sequer comunicou, né? Houve esse ruído de comunicação com relação ao presidente do Conselho Deliberativo, o Outen Aires. Então, o São Paulo é um time meio que à deriva
nessas situações. Então, eu considero essa movimentação do mercado, entre aspas, do São Paulo em efetivar o Rafinha muito natural. Acho que, querendo ou não, lógico, né? A gente tem que analisar também que ele é muito novo nessa situação, ele não tem experiência pretérita para poder assumir um cargo que, querendo ou não, é um cargo muito importante para o clube, mas eu acho que talvez, entre as opções possíveis, Gabriel, é a opção mais viável, a mais adequada e aquela que condiz principalmente com a realidade atual do São Paulo Futebol Clube. Pois é algo então para a gente ficar de olho, né? Mas tá aí, então, o São Paulo não deve contratar um novo executivo, deve tocar o barco com o que tem, e vai precisar contratar, e aí vai ter que ter um alinhamento também dele com o próprio Dorival, porque o que eu ouvi é que o Dorival tá um pouco incomodado já com essa demora no mercado, né? E, cara, não é para menos. Chega ali planejamento, porque quando ele foi contratado, foi Rui e Rafinha na casa dele. Foram, né, os dois na casa dele ali para ter uma conversa. E aí eles conversaram a respeito da janela, principalmente, falaram de planejamento, falaram de contratação, segurar a onda desses jogos aí, né? Que o Roger, ele tinha ainda, quando ele sai, tinha ainda 8 jogos até a pausa, ou algo assim, né? 6, 7 jogos até a pausa, não vou me lembrar de cabeça. Então, segurar a onda ali naquele momento, ele até não assume contra o Fluminense, vai o Milton Cruz para aquele jogo, depois ele assume o time, tenta organizar, mas tinha um pensamento, vai ter uma pausa, essa pausa a gente trabalha em conjunto, você indica jogador, a gente contrata, a gente reforça esse elenco, a gente pensa justamente ali em coisas para a gente aprimorar e vai tocando o barco junto. De repente, na pausa, sai o Rui Costa, fica o Rafinha entre Globo e São Paulo e 0 contratações, né? Então, assim, é algo realmente... E aí, quando a gente fala que efetivar, né? E aí acho que vale a gente voltar aqui a imagem, quando a gente fala de efetivar, é até o final do ano, né, Galaxy? Porque é até o final da gestão maciça. Então, ele vai ser efetivado até o final do ano, que é o tempo de contrato que ele tem também. Mas o São Paulo deve efetivar ele, então, como esse nome até o fim da atual temporada. 6 meses é tempo, hein, Matheus? E 20 pontos é coisa, hein? Então, eu tenho essa preocupação também, cara. Espero que dê certo, espero que ele possa conduzir o vestiário, mas vão ter alguns líderes naturais. E aí você pensa em tentar contratações, mas em tentar manutenções também para esse elenco. Porque tem alguns contratos se encerrando, o Caleri é um exemplo claro disso, que vai precisar haver uma conversa para que seja renovado esse contrato. E quem vai tocar essa parte vai ser o Rafinha, né? Acho que até para eles vai ser curioso isso, né? Porque até 2, 3 anos atrás ele era o capitão desse time, né? Ele estava no vestiário. De repente ele vira o cara que está na mesa falando, então, Caleri, a gente tem para te oferecer tantos mil, sabe? Vira um negócio um pouco esquisito, né? Mas espero que dê certo, porque pelo visto vai ser isso mesmo, né? E a interlocução com os jogadores é algo que está íncito, ao menos, na personalidade do Rafinha. Isso a gente pode confiar que ele tem, afinal ele conhece uma parte do grupo, foi integrante justamente da equipe de jogadores, do plantel de jogadores que foi campeão da Copa do Brasil ao lado do Dorival Júnior. A grande questão é falar-se em planejamento, porque planejar é traçar metas, construir um plano, fazer objetivos, se ater a procedimentos pré-pensados, e eu acho que planejamento é uma palavra, é um vocábulo que foge muito ao São Paulo atual. São Paulo vive de situações repentinas que vêm desde a demissão do técnico Hernan Crespo até a própria efetivação do Rafinha. É muito complicado esses últimos meses, porque realmente, Gabriel, se for parar para analisar, o Campeonato Brasileiro vai se afunilando, São Paulo precisa muito desses 20 pontos, e o Rafinha, nesse sentido, deve ser uma peça muito fundamental, até porque, além de toda essa gestão que você falou, tem a questão da amenização de situações controversas. Por exemplo, o Vitor Sá chega ganhando seus 600, 700 mil, mas sabe-se que ele tem um plano de virada de salário para casa dos 1 milhão em 2027. Como é que fica a situação de uma renovação de Caleri? Ele vai ganhar menos que o Vitor Sá? O Lucas, que é também um dos jogadores que tem aí a possibilidade de renovação de contrato, ele vai aceitar ganhar menos que um jogador que chegou agora, que não tem tempo de casa, que sequer é conhecido por boa parte da torcida. Então, o Rafinha vai ter, além de tudo, do planejamento, da busca por jogadores, por reforço, também essa situação das renovações e da adequação com relação
aos salários dos jogadores. Vai ser um período, mais uma vez, complicado do São Paulo Futebol Clube e que tende a piorar em razão da iminência da